corremos tanto que esquecemos para onde íamos. A aceleração é a forma moderna da alienação, segundo Hartmut Rosa, sociólogo alemão, na sua obra Aceleração e Alienação, ou Alienação e Aceleração. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso percurso Análise do Mundo, Mundo e Análise, no canal Psicanálise do Mundo. Eu sou Rogério, sou psicanalista, atuo em Porto Alegre, atendo em Porto Alegre, e este canal surgiu como a ideia de transformar aulas de um percurso psicanalítico que fazia uma pesquisa, né, sobre a psicanálise e o mundo contemporâneo, o sujeito contemporâneo, e o desafio então foi transformar estas aulas em aulas aqui no canal. Esse canal então foi formado, foi criado com essa ideia de transformar estas aulas em aulas transmitidas aqui no canal. Inscreva-se então no canal para assistir essas aulas. Esta é a 10ª aula. Inscreva-se, é gratuito, e nós teremos ainda mais, são 50 aulas no total, né? Nós teremos muitas aulas ainda pela frente, além das crônicas também, baseadas também nessa temática, na análise do mundo, na visão psicanalítica. Então, inscreva-se no canal. Se você no final gostar do vídeo, curta também, né? Deixa o seu like e compartilha também com alguém. Isso é muito importante, né? E fique comigo aqui. Essa aula vai ter entre 15 e 20 minutos, então fique comigo até o final. E desfrute aí então destes insights. O tema que eu quero trazer, o título da aula, é a psicanálise e o tempo. O tempo acelerado, quando o sujeito perde o ritmo da alma. Nós vivemos em um tempo, em um momento em que o tempo se tornou mercadoria. O relógio interno do sujeito é colonizado por prazos, notificações e por demandas externas. A aceleração tornou-se como um novo sintoma civilizatório. Quanto mais se faz, menos se é. A psicanálise nos convida a elaborar isso, nos convida a interrogar essa pressa. Não como um problema de produtividade, mas como uma defesa contra o vazio, contra o encontro com a própria falta. Corremos tanto que esquecemos para onde íamos. E Hartmut Rosa, sociólogo alemão, na sua obra Alienação e Aceleração, ele declara que a aceleração é a forma moderna de alienação. Rosa, na sua teoria da aceleração social, ele mostra como o mundo moderno substituiu o sentido pela velocidade. Cada vez corre-se mais, cada vez a pressa é tida como algo urgente, como algo importante, prioritário, inclusive, sobre o próprio sentir-se bem. A psicanálise, por sua vez, revela que esse movimento não é apenas social, mas é subjetivo, é principalmente, essencialmente subjetivo. É o inconsciente que acelera para não sentir. Então, esse tempo é um tempo que, se você prestar atenção, se a gente prestar atenção, tudo é acelerado, a própria vida é acelerada. Tudo demanda uma aceleração. E nisso o próprio inconsciente ele vai se manifestar, né? E acelerar também para não sentir, para que o sintoma, no caso, aqui seja, e eu vou desdobrar isso mais para frente, não exploda, né, com sintomas irrecuperáveis. Então o tempo
ele tem essa função atual, né? Ele aparece como um sintoma. Então, o tempo como sintoma é o meu próximo tópico aqui. O tempo acelerado, ele não é apenas cronológico para o sujeito moderno, para o sujeito contemporâneo, mas é psíquico. Então, o sujeito vive sob o imperativo do deve estar adiantado, né? Incapaz de sustentar uma pausa, incapaz de descansar, incapaz de relaxar, incapaz de dar um tempo, incapaz, porque se der um tempo, se descansar, se tirar umas férias, se parar para pensar, se parar para meditar, se parar para refletir, ele já vai ficar para trás. Um dia sem postagem e você já fica para trás. Um dia sem um vídeo, um dia sem stories, você já fica para trás. Um dia sem uma atualização, você já fica para trás. Um dia sem ganhar dinheiro, você já fica para trás. E, na verdade, a pressa é uma forma de evitar o encontro com a angústia. O tempo vazio onde o desejo vai aparecer. Então se acelera bastante, se faz tudo para que a angústia seja mascarada, para que a angústia não apareça, né? E o tempo, ele vai preenchendo, o sujeito vai preenchendo o tempo e é no tempo, se der uma parada, que o vazio, né, vai aparecer. Então, a aceleração é o novo modo de recalcamento. O sujeito ocupa-se para não pensar. O sujeito ocupa-se para não transparecer a sua angústia, para não precisar dizer está doendo algo. Então, a aceleração subjetiva aparece como defesa contra o vazio existencial, contra o vazio estrutural. Então, nós temos também uma lógica do supereu, que é uma lógica do supereu digital, né? O supereu, que é a instância psíquica, né, da repressão, do controle, da ordenação do desejo, dos impulsos, das pulsões. O supereu contemporâneo, ele não ordena a repressão, mas ordena o desempenho. Seja produtivo, esteja disponível, responda já. Uma mensagem ali no aplicativo de mensagens, não dá para esperar. E quando você não responde, quem está do outro lado já traz a pergunta: por que você não me respondeu? O que você estava fazendo? E seja produtivo, esteja disponível, responda imediatamente, são seus novos mandamentos, são os novos mandamentos do supereu. Ele diz o que você estava fazendo, ele cobra do sujeito, né? O supereu cobra do sujeito, cobra que ele esteja disponível para pertencer, para ser, né? Para significar. Então o sujeito se esgota tentando atender a um outro que nunca se satisfaz. É isso, o sujeito se esgota tentando, né, atender a um outro que nunca se satisfaz. E a clínica psicanalítica, a psicanálise, então, oferece um espaço para desobedecer ao supereu, sustentando a pausa e o limite. É isso que nós vemos, né? Essa é uma necessidade, esse é um imperativo da psicanálise quando recebe na clínica, né, um sujeito totalmente absorvido por essa demanda da pressa. Ao contrário, né, das técnicas científicas, né, não vou dizer científica, mas das técnicas terapêuticas, que vão dar fórmulas de como o sujeito deve controlar seu tempo, usar bem o seu tempo, técnicas para usar bem o tempo, técnicas para aproveitar o tempo, técnicas para otimizar o seu tempo, enfim,
a psicanálise vai oferecer essa escuta, né, de como o sujeito está dentro desse tempo. O que significa este uso acelerado do tempo, ou esse uso onde a cobrança por aceleração se transformou numa lógica de demanda. Então a clínica vai oferecer esse espaço de escuta. A psicanálise, eu digo isso em todas as aulas aqui, a psicanálise mais do que nunca ela é necessária, porque a psicanálise oferece esse tempo onde o sujeito vai sair da aceleração, vai sentar numa poltrona na frente do analista ou deitar num divã ao lado do analista e vai poder então ter aquele momento em suspenso, né, onde ele vai ficar suspenso como se fosse um momento atemporal, né? E esse supereu do desempenho e gozo no excesso de fazer vai ser então denunciado pelo inconsciente, porque esta é a demanda clínica, né, do sujeito acelerado. Então, o tempo e o inconsciente é uma questão a ser pensada. O inconsciente não tem relógio. O inconsciente é atemporal. Ele retorna no sonho, no lapso, no sintoma, né? O inconsciente ele não tem uma linha, né, cronológica, uma linearidade para se manifestar. Ele não tem tempo para se manifestar. E na clínica o inconsciente certamente ele vai se manifestar, e justamente pela palavra, né? Como o grande conceito lacaniano, né? O inconsciente se estrutura como linguagem, na linguagem que o inconsciente então vai encontrar na sua atemporalidade a expressão. E a aceleração nos afasta desse tempo simbólico, onde o sentido se constrói, né? Então a escuta analítica é o ato de desaceleração. É ali que o sujeito vai desacelerar. Ao falar sem pressa, o sujeito reencontra o ritmo da própria alma. Que coisa linda é a clínica, né? E coisa fantástica é a psicanálise. O tempo da análise, então, é o tempo do encontro com o desejo. E aqui está a grande necessidade, né, da análise, a grande riqueza da psicanálise para esse tempo, como, deixa eu defender uma tese aqui, como a rainha, né, de todos os momentos onde o sujeito vai falar. O tempo da análise, então, é o tempo do encontro com o desejo. Porque o tempo lógico do inconsciente, né, o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir, né? Ver, compreender e concluir, como formulou, né, Lacan com maestria. E por último, a minha última abordagem é o tempo como experiência ética. Desacelerar é um gesto ético, não uma técnica de relaxamento. Então, na clínica, nós não vamos oferecer uma técnica de relaxamento ou técnicas de como usar o tempo, de como aproveitar melhor o tempo, de como enriquecer o tempo, de como otimizar, de como enriquecer com o tempo, de como enriquecer o tempo. Não. A clínica é o tempo da escuta, né? E também, né, desacelerar, recusar o imperativo da pressa e permitir-se existir no intervalo entre um ato e outro. Que o sujeito exista, né, entre um ato e outro. Essa é a elaboração do sujeito, que ele possa existir, se sentir vivo, se sentir ser desejante
entre uma exigência e outra, entre um movimento e outro. Então, o sujeito que pausa se reaproxima do próprio desejo, e o desejo, por natureza, ele é lento, porque ele é permanente. Então, no tempo reencontrado, surge a possibilidade da escuta e do amor, porque o sujeito atarefado, apressado, estressado, cansado, esgotado, que tempo terá para amar? Que tempo terá para escutar um outro? Que tempo terá para demandar, desejar o outro e para escutar também o desejo do outro? Então, na clínica, nós vamos ver a temporalidade do desejo e a ética da lentidão, né, como elaborações para que o sujeito, então, ele possa sair dessa cena onde ele vai representar, onde ele vai se esgotar e ser, né? Ele vai existir nesse intervalo entre os atos das demandas da vida, do mundo, enfim. Então a clínica ela é importante porque ela pode, né, formular algumas questões nesse processo, né, e temos algumas teorias aqui clínicas também para o analista e para o próprio sujeito que está ali envolvido nisso. E nesta aula, seja você um analista, ou seja, você um sujeito, né, com demandas analíticas, então temos aqui 4 teorias, né, sobre essa questão psicanalítica do tempo. Em primeiro lugar, nomear a sua pressa, né, nomear a pressa. O sujeito precisa nomear a pressa. E a pergunta, né, o que tememos encontrar no silêncio? O que se teme encontrar no silêncio? O que se teme encontrar na desaceleração? Ou o que se teme com a própria desaceleração? É perder? É expor a angústia? É expor o vazio? Segundo, é trabalhar o tempo, né, da sessão, trabalhar esse tempo da escuta como resistência simbólica. Cada pausa é uma oportunidade de elaboração, seja numa clínica, seja numa sessão psicanalítica, seja num retiro, seja onde for, né? O sujeito precisa, ou sozinho, ouvindo uma música clássica, ouvindo, sei lá, um livro, ou lendo um livro, enfim, no momento seu que o sujeito precisa, trabalhar esse tempo como resistência simbólica. Cada pausa é uma oportunidade de elaboração, porque essa elaboração é necessária diante de um mundo que traz esgotamento. Também explorar os afetos, né? Uma demanda, uma elaboração, explorar os afetos que surgem na inatividade, né? Explorar isso, né? A culpa, o tédio, a irritação, expressões que são expressões do superior moderno, né? A culpa, o tédio, a irritação, os sintomas, né? E isso são manifestações do superior moderno. E aí o sujeito precisa encontrar essas elaborações, e na clínica é uma oportunidade onde ele vai encontrar e se perguntar, né? Que afetos que surgem quando eu paro um pouco. E por último, né, o sujeito contemporâneo ele precisa reintroduzir o tempo do corpo, né? Respirar, sentir, esperar, são pequenas ações que devolvem o sujeito a si. Mas onde ele vai encontrar isto? Obviamente ele não vai encontrar em técnicas, ele não vai conseguir elaborar isso, porque se for-lhe passada técnicas, estratégias, como um retiro, como passos para usar o tempo, não vai ser ele. Vai ser mais uma demanda da pressa, vai ser mais uma demanda do mundo, vai ser mais um movimento imposto a ele. Por isso, mais uma vez, na clínica, ele vai ser ele mesmo, né? Ele vai ter a oportunidade de ser ele mesmo, e ele mesmo vai se
a clínica cumprir a sua missão da escuta, né, da transferência, né, do ato ético da análise, o sujeito então vai poder ser devolvido a si mesmo a partir das suas elaborações. E para finalizar, eu trago aqui uma frase, né? Às vezes eu erro o nome aqui porque Byung-Chul Han, né? Às vezes eu inverto aqui, eu coloco Byung-Han Chul, mas é Byung-Chul Han, né? O famoso sociólogo e filósofo coreano, que escreveu, entre outras famosas obras, importantes obras contemporâneas, né? A Sociedade do Cansaço, dentre tantas outras aqui, né? Mas ele diz: quem perde a capacidade de demora, perde a capacidade de contemplação, e com ela há de viver. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like, compartilha esse canal também. É importante, né? Tem outros falando sobre o assunto, mas eu prometo para vocês que nós vamos ter aqui este canal concentrado, né, nessa análise do mundo. Tá bom? Então, inscreva-se no canal, compartilha, deixa o like. E comenta, né? Comenta alguma coisa também aí nos comentários. Prometo que eu vou interagir, tá bom? Tudo de bom e até o próximo vídeo.